Saber Cotidiano em Trânsito, diretamente da Colômbia, cidade de Santa Marta. E eu venho trazer aqui para vocês novos conhecimentos relacionados aos povos originários e ancestrais desta região, a região da Serra Nevada, que é a região aqui onde está localizado o município de Santa Marta, departamento de Madalena. E tem dois grandes povoamentos na região. O primeiro, do que se tem notícia arqueológica, é dos anos 200 da Era Comum até mais ou menos os anos 900, e que é um povo chamado Nawang. E logo em seguida, depois dos Nawang, vieram os Tairona. Os Tairona são os ancestrais diretos dos povos originários que residem atualmente na região da Serra Nevada. E a duração, né, desta civilização também foi mais ou menos uns 700 anos, então até mais ou menos o ano 1000 da Era Comum. E eles têm muitas similaridades, os Nawang e os Tairona. Lá no Museu do Ouro de Santa Marta, é possível entender que tem muitas similaridades com as civilizações vistas no Peru, mas, claro, muito diferente ao mesmo tempo. Para começar, a questão dos mortos. Né? Lidar com os mortos, com os corpos, tem uma característica nova. Então, há casos, né, de urnas funerárias, mas as urnas são usadas no momento de exumação desses corpos. Então, primeiro, não se encontrou tanto a ideia de fazer uma múmia e colocar dentro de uma urna funerária e essa múmia ficar, mas sim a ideia de enterrar esses mortos e depois fazer a exumação e aí sim colocar os ossos em urnas, ou então enterrar diretamente os mortos. Principalmente os Tairona desenvolveram muito mais a cerâmica e a cerâmica funerária, nesse sentido de, lá para o ano 1000, 1500 dessa Era Comum, fazerem, né, essa segunda exumação, esse segundo enterro, essa segunda cerimônia. E as urnas eram pintadas e feitas, elaboradas com representações humanas que também representavam quem estava ali dentro, então o antepassado. Além disso, era muito comum enterro em postos diretos, ou seja, membros de uma mesma família eram enterrados ao redor da casa onde viviam, do território. Além disso, havia uma série de adornos funerários de metais, pedras, ossos, conchas. Aliás, a questão da metalurgia é algo a se destacar, por isso que, inclusive, existe o Museu do Ouro. A metalurgia foi muito desenvolvida entre os Tairona e também os Nawang. A gente pode ver obras, praticamente, de arte em ouro, em cobre. Trabalhar com metais é algo que era muito característico desses povos, e eles mostravam um profundo conhecimento das propriedades dos metais, uma maestria técnica de excelência para elaborar esses objetos carregados de significados. Foram exatamente uns 15 séculos de produção metalúrgica. Aproximadamente, a gente pode pensar que, bom, o que restou foram toneladas e toneladas de produção de ouro e outros metais, mas pouquíssimo restou para ser exibido. É importante dizer que até hoje a Colômbia é um dos grandes produtores de ouro e de pedras preciosas. A mineração é muito forte no país e atualmente, né, os povos originários
que residem na Serra Nevada foram muito impactados pela chegada das mineradoras, mineração, grileiros, enfim, exploração ilegal de minérios nesses territórios que são territórios nativos e que devem ser preservados. É importante dizer que dentro da cosmologia e cosmogonia desses povos, principalmente o local onde está localizado o Parque Nacional Tayrona, que é um local turístico, mas também um local de preservação ambiental e um local de preservação cultural e desses povos, porque eles moram, eles habitam neste território. O parque em si, aquele lugar, é considerado um lugar muito sagrado, pois é ali que estão as divindades e ali que se localizam as referências de criação da existência. Então, tudo surgiu dentro da cosmologia desses povos ali naquele espaço. Os seres míticos, os deuses estão todos ali e toda essa mitologia ela é contada e está presente no território. Então, por isso, a preservação desse território é essencial. Voltando à questão do ouro, né, e dos metais, é interessante como, além dos adornos, né, para orelha, nariz, os adornos também, os presentes que iam nas urnas funerárias, que iam nos enterros, também eram usados elementos de ouro pelos chefes de governo, por questões políticas e de demonstração de seu poderio. E aí é interessante que esses adornos eles têm muito a ver com a demonstração do poder, mas não só o poder pelo metal. Afinal de contas, esses povos não tinham a mesma concepção do poder do ouro que tinham os europeus quando chegaram, quando invadiram. Era importante representar as divindades em ouro. Então, os deuses, como representantes do divino na terra, eles se vestiam com máscaras e adornos que tinham representações de animais. E um desses animais é o morcego. O morcego se associou muito, esse animal, aos líderes políticos e religiosos da época. Por quê? Porque o morcego era um animal associado à sabedoria, que alçava voos noturnos, ou seja, que enxergava no escuro, que tinha capacidade de se transformar, de adquirir poderes e qualidades excepcionais e ver o mundo ao contrário, já que ele dorme de cabeça para baixo, e voar por regiões desconhecidas do cosmos. Além disso, eles sugam o sangue, o sangue é associado à fertilidade e outras propriedades femininas. Então, ao se associar à figura do morcego, o líder religioso, o líder político também se colocava nesse papel, né, de ter a possibilidade de enxergar no escuro, de ter poderes, né, de ver o outro mundo, de ver outras coisas de uma outra forma, que são características bem valoradas para essas pessoas que ocupam esses tipos de cargo. E é óbvio que com o auxílio de substâncias enteógenas, isso ficava muito mais fácil, né? As práticas de jejum, meditação, uso de enteógenos facilitava o processo de ritualização e incorporação desses espíritos. E aí a gente tem muitos relatos e muitas testemunhas em termos de matéria, de material, de máscaras rituais, pinturas corporais, enfim, eles mesmos meio que se transformavam. O processo de ritual de incorporar o morcego, os poderes do morcego, é bem xamânico, no sentido de ter o jejum, ter substâncias enteógenas e ter a reclusão
até que o espírito meio que se acoplasse no corpo desse sacerdote. E são milhares os materiais, as imagens de homens morcegos, de representações com aves e morcegos que são encontradas nesse Museu do Ouro. E é isso, gente. É cada vez mais um aprendizado novo que a gente tem desses povos, a riqueza cultural, material, simbólica. Tá aí para a gente estudar, conhecer mais. Você já tinha ouvido falar dos Tairona?